amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estão vendo que estamos em páginas difíceis porque para cada versículo existe quase 5, 10 minutos de conversa e de discussão e de aprofundamento. E nós continuamos nesse diapasão. Por quê? Porque a Igreja Católica se tornou um fenômeno mundial. E ela abrange todas as categorias. Ela possui os pobres e são privilegiados, mas possui também pessoas intelectuais exigentes, intelectualmente exigentes, para as quais não bastaria o evangelho pregado num púlpito, por um sacerdote talvez sem muita capacidade, ou numa sala de aula de religião para crianças de primeira comunhão. Nós estamos aqui abrindo uma porta para que ele seja comentado e conhecido como literatura universal, ao lado de outros tantos livros clássicos do passado que ainda hoje são lidos, independente da fé de cada um. Vamos prosseguir aqui a nossa reflexão, né? Me chama a atenção, sobretudo nesse programa aqui com o Padre Fernando, que na Grécia Antiga, já da época de Epicuro, para este a felicidade era a capacidade do homem voltar-se para si mesmo e autoesculpir-se. Neste programa, Padre, o que eu percebo é que o Senhor vai esculpindo-nos na Escritura e quando nós abrimos a inteligência e o coração, a Escritura também vai esculpindo a nossa adesão, inclusive, de fé. Então, para mim, tem sido uma experiência muito boa nos meus primeiros anos de padre. Como dizia São Gregório Magno, a compreensão da Escritura vai crescendo com quem a lê de maneira sequencial, Exatamente. de maneira consciente, constante. E é isso que estamos fazendo aqui, né? Bom, nós temos que dar uma resposta àquela questão levantada no último programa, né? Que é a questão de Marcos e o seu relacionamento amistoso ou não com Pedro. Marcos queria denegrir a figura de Pedro. Eu tentei demonstrar pelo capítulo 16 que não, porque a primeira ordem, a única ordem que o ressuscitado dá é que avise os seus irmãos e a Pedro que vão à Galileia e lá o verão. Agora, então, o que dizer de tudo aquilo que foi falado? Eu diria aqui que Marcos foi pastoral. Este evangelho foi escrito numa época de perseguições. Acabava de terminar a primeira e grande perseguição romana de Nero. Nero se suicidou em 68 da nossa era. O evangelho terá sido escrito ou neste ano ou no ano seguinte. Mas as feridas da perseguição em Roma eram muito fortes. Sabem por que Nero culpou os cristãos? Lembra-se? Nero culpou os cristãos, foi a questão lá do colocar fogo na cidade, né? Foi. Foi exatamente no dia isso. 19 de julho de a data agora, 64. 64, né? Nero incendiou Roma. Quer dizer, a culpa foi dos cristãos. Não, a Roma inteira. Mas os bairros mais pobres, os bairros mais mal-cheirosos. Para quê? Para construir uma espécie de Brasília, uma Roma digna dele. Ele não tinha nada contra os cristãos.
Mas, muito em breve, a culpabilidade pelo fato, o fato se transformou num fato doloso e a culpabilidade foi chegando perto da sua pessoa. E se chegou a descobrir que o mandante principal daquele incêndio que matou tantos era o próprio imperador. Desesperado pela situação, ele buscou nos cristãos um bode expiatório. E quem nos conta isto? Não são os evangelistas. Quem nos conta isto é Tácito, um historiador romano anticristão, mas honesto enquanto historiador. No início do século II da nossa era, com refinada crueldade, Nero foi eliminando os cristãos. E os cristãos, apavorados diante dos tribunais, a fogueira, a decapitação, a crucifixão, né? Bem, muitos apavorados acabaram por renegar o cristianismo, renegar Cristo e até mesmo acusar outros tantos delação premiada. E nessa Que eram circunstância cristãos. toda, E nessas circunstâncias se livrarem do castigo. Está vendo como a história se repete? Quem foi delatado? Com toda a segurança terá sido delatado Pedro. Ou seja, as autoridades não teriam posto a mão em Pedro, que se encontrava em Roma, não tivesse ele sido delatado por cristãos apavorados e não desejosos de dar a vida por Cristo. Agora, terminada a perseguição, surgiu logo a questão. Estes apóstatas, porque são apóstatas, têm ainda perdão ou não? terá saída para eles, né? A pergunta, Haverá né? perdão para eles? Apostataram, cometeram o pior pecado que Negaram, se pode... quer dizer, apostatar quer dizer negar a fé, né? Ou partes da fé, né? Negaram tudo. Podem ainda ser reconhecidos como cristãos? Podem ser readmitidos na comunidade cristã? Acredito eu que Marcos fez aqui o papel de um pastor, de um cura de almas. Se o mais importante dos discípulos e apóstolos de Jesus, se o líder cometeu este desatino e foi perdoado por Jesus, os outros também não têm necessidade de se desesperar do perdão, porque o mesmo que perdoou Pedro pode perdoar-lhes também. Eu acredito que foi com este intuito que esta longa história da negação de Pedro, que depois comoveu o cristianismo inteiro, foi pela primeira vez descrita por Marcos. E assim, e aí inclusive então, nasceu esse plano pastoral de Marcos, que é o Evangelho, poderíamos dizer. Bom, Como tentativa, não sei se nasceu daqui, mas esta página aqui... Não, essa página, Esta né? página aqui serve, a meu ver, ou serviu, a meu ver, para tranquilizar certos corações que andavam desesperados. E agora, nós negamos. O que nos vai acontecer? O que podemos esperar? Se ainda tinha um resquício de fé, como nos vai tratar Cristo a quem negamos? Diante da morte. Então, Marcos, trazendo à tona a negação de Pedro, ele, ao mesmo tempo que ele usa Pedro como ícone daquele que foi perdoado, ele também mostra para a comunidade dos cristãos que os outros poderiam ser reintegrados. Exatamente. E não
necessariamente se desesperarem e se enforcarem como Judas Iscariotes. Isto tudo não deixa de ser uma certa suposição. Marcos não nos revelou o seu intento, mas eu já tentei demonstrar que Marcos não era antipetrino e não havia um cristianismo, pelo menos nas origens, apenas de sinais, milagres, prodígios, bem-estar, satisfação, curas e sem o episódio da cruz, da crucifixão de Cristo e dos seus discípulos também. De qualquer modo, o que o senhor acabou de fazer é uma chave de leitura, né? Uma hermenêutica muito boa, muito atual. Bem, temos o que nos manda. Temos que fazer um intervalo. Então vamos fazer.